Será que o peso de séculos de olhares enviesados poderia ser aliviado pela simples força de uma ideia, pela audácia de um traço num papel? Para Amara Baptista, a resposta parecia dançar no ar rarefeito do ateliê Horizonte Urbano, um nome que prometia tanto, e, no entanto, parecia querer fechar-lhe todos os horizontes naquela manhã fria de outono lisboeta. O cheiro a café caro e a um vago desinfetante pairava nos corredores minimalistas, um contraste com o aroma a terra molhada e a pão quente que ainda se agarrava à sua roupa, memórias da viagem desde o seu bairro na Amadora. Tinha 26 anos, um diploma de arquitetura conquistado com unhas, dentes e noites em claro, e um brilho nos olhos que o cinzento corporativo de Lisboa ainda não conseguira apagar. O seu primeiro dia no projeto que poderia definir a sua carreira, a requalificação do antigo mercado do bairro da Cova da Moura, transformando num vibrante centro cultural, começara com um misto de entusiasmo febril e uma ansiedade familiar que lhe roía o estômago. O seu primeiro dia no projeto que poderia definir a sua carreira, a requalificação do antigo mercado do bairro da Cova da Moura, transformando-o num vibrante centro cultural, começara com um misto de entusiasmo febril e uma ansiedade. A Horizonte Urbano, empoleirada num dos edifícios espelhados das Avenidas Novas, era o Olimpo para qualquer jovem arquiteto. Mas para Amara, mulher negra de cabelo crespo e volumoso, filha de imigrantes cabo-verdianos, sabia que a escalada seria mais íngreme. O aperto de mão do arquiteto Gonçalo Meireles, uma das estrelas do ateliê, fora tão frouxo e efêmero quanto o seu sorriso. Amara Baptista, que nome exótico, comentara ele, os olhos cinzentos a varrê-la de alto a baixo, demorando-se um instante a mais no seu cabelo, um ninho de twists que desafiavam a gravidade e os padrões tácitos do local. Amara sentiu a familiar picada, a invisibilidade visível, o julgamento silencioso que a acompanhava como uma sombra. Gonçalo, perto dos 50, impecável no seu fato de linho cor de carvão, exalava uma aura de poder e enfado, como se a simples presença de Amara fosse uma pequena, mas irritante, alteração na sua ordem meticulosamente construída. Designaram-na para o Centro Cultural, um projeto que Gonçalo publicamente chamara de interessante desafio social, mas que nos bastidores era visto como uma batata quente, um empreendimento de baixo prestígio e alto risco de relações públicas. A menina tem um toque especial para estas coisas, imagino, dissera o diretor, o Dr. Vasconcelos, num tom que Amara não soube decifrar se era elogio ou condescendência. Gonçalo limitara-se a arquear uma sobrancelha, um esgar quase imperceptível que gritava ceticismo. Naquela noite, no seu pequeno T1 na Damaia, com o som do comboio a pontuar o silêncio, Amara falou ao telefone com Dona Elvira, uma antiga professora do liceu, agora reformada, a sua mentora e confidente. Dona Elvira, com a sua voz rouca e a sabedoria de quem já vira muitas Lisboas dentro de Lisboa, escutou-a com atenção. Minha querida, disse por fim, eles vão tentar medir-te pela régua deles, uma régua que não foi feita para ti. Tu tens a tua própria medida. Mostra-lhes. E Amara mergulhou no trabalho. As paredes do seu apartamento cobriram-se de esboços, plantas, fotografias da Cova da Moura. Conversou com os moradores, ouviu as suas histórias, os seus anseios por um espaço que fosse verdadeiramente seu. O seu projeto começou a ganhar forma, não como uma imposição arquitetônica, mas como um diálogo entre o betão e a alma da comunidade. Imaginou um edifício que respirasse, com pátios interiores, espaços modulares que se adaptassem a diferentes usos, um anfiteatro ao ar livre e uma fachada coberta por painéis de azulejos desenhados por artistas locais, contando a história do bairro. No ateliê, porém, o ar era cada vez mais rarefeito. Gonçalo parecia ter um prazer especial em minar a sua confiança. Nas reuniões de equipa, as suas ideias eram recebidas com um silêncio constrangedor ou com críticas veladas. Muito ambicioso, não acha, arquiteta Baptista? Ou, temos de ser pragmáticos, isto não é um concurso de arte. Certa vez propôs o uso de GRC, betão reforçado com fibra de vidro, pigmentado com tons terra para a estrutura principal, uma solução inovadora e sustentável que se integraria na paisagem. Gonçalo descartou a ideia como experimental demais. 2 semanas depois, numa reunião com potenciais investidores, Amara ouviu apresentar uma nova abordagem estrutural para outro projeto, que era suspeitosamente uma versão simplificada e menos ousada da sua proposta de GRC. O isolamento era palpável. Rui, um colega da sua idade que inicialmente lhe parecera simpático, começou a evitá-la.
rindo nervosamente das piadas ocasionais de Gonçalo sobre a visão utópica de Amara. As microagressões acumulavam-se. Ser confundida com a estagiária de design gráfico, ter as suas opiniões ignoradas em discussões técnicas até que um colega branco as repetisse, ouvir comentários sobre como o seu português era surpreendentemente bom. Numa tarde particularmente cinzenta, após uma reunião onde Gonçalo desmantelara publicamente a sua proposta para a biblioteca do Centro Cultural, chamando-a de um devaneio poético sem qualquer noção de funcionalidade, Amara sentiu uma vontade imensa de desistir. As palavras de Dona Elvira ecoaram na sua mente. Não te encolhas para caber no espaço deles, minha filha. Alarga o espaço. Lembrou-se de uma tarde, anos antes, na faculdade. Um professor influente dissera-lhe, após uma apresentação, que talvez a arquitetura não fosse o seu caminho, que o seu estilo era demasiado étnico, pouco universal. Chorara horas a fio, mas no dia seguinte voltara às aulas com o dobro da determinação. Aquela memória, antes dolorosa, agora servia de combustível. Decidiu focar-se na apresentação intercalar do projeto, dali a um mês. Trabalhava até tarde, revia cada detalhe, cada cálculo. Descobriu que Gonçalo, na sua ânsia de controlar todos os projetos de maior visibilidade, tinha cometido um erro crasso no orçamento de um complexo de escritórios de luxo que estava sob a sua alçada. Um erro que a Horizonte Urbano tentava abafar. A informação chegou-lhe através de um e-mail anónimo, com o assunto Justiça para os Projetos Menores. Era um ficheiro zip com trocas de e-mails internas e folhas de cálculo. O remetente era desconhecido, mas Amara suspeitou de Rui, que nos últimos dias parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Amara hesitou. Usar aquela informação seria descer ao nível de Gonçalo? Mas não se tratava de vingança. Tratava-se de expor a hipocrisia, a duplicidade de critérios. O projeto de Gonçalo, um elefante branco para a elite, podia esbanjar milhões, enquanto o seu centro cultural, vital para uma comunidade esquecida, era escrutinado ao cêntimo e sabotado internamente. Na semana anterior à apresentação, Gonçalo intensificou a pressão. Esqueceu-se de a incluir numa visita técnica crucial ao terreno do mercado. Perdeu os seus relatórios de análise de solo, obrigando-a a refazer o trabalho à pressa. Numa reunião com um potencial patrocinador, um empresário conhecido pelo seu conservadorismo, Gonçalo fez questão de apresentar Amara como a nossa jovem arquiteta com uma visão muito peculiar sobre o envolvimento comunitário, um eufemismo que tresandava a desdém. Amara sentia a raiva borbulhar, uma raiva fria e controlada. Pensou na sua mãe, que trabalhara a vida inteira como empregada de limpeza para que ela e o irmão pudessem estudar, sempre a dizer-lhes: a vossa cabeça é a vossa melhor ferramenta. Ninguém vos tira o que lá tem dentro. Pensou em Tiago, seu irmão mais novo, que sonhava ser engenheiro aeroespacial e que via nela um exemplo de que era possível romper barreiras. O dia da apresentação chegou. O auditório da Horizonte Urbano estava cheio. A direção, investidores, representantes da Câmara Municipal de Lisboa e da freguesia da Cova da Moura. Amara sentia o estômago em nós, mas ao olhar para as primeiras filas, viu Dona Elvira, que lhe sorriu e piscou o olho. Ao seu lado, alguns rostos familiares da comunidade, convidados por ela, cujas vozes e esperanças estavam embutidas em cada linha do seu projeto. Gonçalo falou primeiro, apresentando uma panorâmica dos projetos de responsabilidade social do ateliê, passando rapidamente pelo Centro Cultural, enfatizando os constrangimentos orçamentais e as dificuldades de implementação numa zona complexa. Cada palavra era uma alfinetada subtil, uma forma de preparar o terreno para desvalorizar o que viria a seguir. Então foi a vez de Amara. Respirou fundo. Ajeitou o seu vestido de capulana, uma afirmação silenciosa da sua identidade. Quando começou a falar, a sua voz, inicialmente um pouco trêmula, ganhou firmeza. Não apresentou apenas plantas e maquetes 3D. Contou a história do bairro, a resiliência dos seus habitantes, a necessidade de um espaço que celebrasse a sua cultura e fomentasse o seu potencial. O seu projeto não era apenas betão e vidro, era esperança, era dignidade, era um convite à inclusão. Mostrou os painéis de azulejos desenhados pelos jovens artistas locais, as hortas urbanas no terraço, a biblioteca com espaços para estudo e contadores de histórias, o palco aberto a todos. A sala, antes ruidosa com murmúrios, mergulhou num silêncio atento. Quando terminou, houve um momento de hesitação e depois aplausos.
Tímidos a princípio, depois mais fortes, vindos especialmente do lado onde sentavam os moradores da Cova da Moura e Dona Elvira. Gonçalo levantou-se, o sorriso condescendente de sempre. Uma apresentação muito emotiva, arquiteta baptista. Mas voltemos à realidade. Os custos que apresenta para estes seus laivos artísticos são simplesmente incomportáveis. A nossa estimativa interna, baseada em projetos anteriores de dimensão semelhante, aponta para um desvio de pelo menos 30%. Ele projetou um gráfico com números alarmantes. Amara sentiu o sangue gelar, mas manteve a compostura. Com todo respeito, arquiteto Meirelles, as suas estimativas parecem desconsiderar as soluções inovadoras e os materiais sustentáveis que propus, e que detalhei exaustivamente no relatório de custos. Além disso, ela fez uma pausa, o seu olhar fixo no dele. Talvez a Horizonte Urbano devesse reavaliar a forma como gere os orçamentos dos seus projetos não sociais. Por exemplo, o projeto Orion Tower, que supervisiona, apresenta neste momento uma derrapagem orçamental consideravelmente superior a qualquer projeção para o Centro Cultural, devido a alterações tardias e permite escolhas de materiais questionáveis. Por exemplo, o projeto Orion Tower, que supervisiona, apresenta neste momento uma derrapagem orçamental consideravelmente superior a qualquer projeção para o Centro Cultural, devido a alterações tardias e No ecrã atrás dela surgiu uma tabela comparativa, clara e concisa, mostrando os números. Não era o ficheiro anónimo, mas sim a sua própria análise, baseada em dados públicos e informações que conseguira reunir. Ela não precisava da sabotagem para expor a má gestão. A sua competência bastava. O silêncio na sala era agora denso, pesado. Gonçalo empalideceu. O Dr. Vasconcelos, o diretor, ajeitou os óculos, o rosto uma máscara de surpresa e desagrado. Arquiteto Meirelles, tem algum comentário? A voz do diretor era gélida. Gonçalo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Limitou-se a abanar a cabeça, derrotado. Nesse momento, Rui, que estivera encolhido na sua cadeira, pigarreou. Todas as cabeças se viraram para ele. Com licença. Eu posso confirmar que as projeções da arquiteta baptista para o Centro Cultural são realistas. E houve algumas dificuldades de comunicação interna que podem ter prejudicado a avaliação inicial do arquiteto Meirelles. Foi um ato de coragem pequeno, mas imenso. A reunião terminou pouco depois. O projeto de Amara foi aprovado por unanimidade, com um entusiasmo renovado por parte dos investidores e da Câmara. Nos dias seguintes, a Horizonte Urbano entrou em ebulição. Uma investigação interna foi aberta. Gonçalo Meirelles foi discretamente convidado a procurar novos desafios profissionais. A sua queda foi tão rápida quanto silenciosa fora a sua ascensão. Rui aproximou-se de Amara no corredor alguns dias depois. Desculpa, disse ele, o olhar no chão. Eu devia ter dito alguma coisa antes. Amara olhou para ele, um misto de gratidão e tristeza. Obrigada, Rui. Nunca é tarde para fazer o que é certo. O Centro Cultural da Cova da Moura começou a ser construído. Amara supervisionava cada etapa, o seu coração a encher-se de orgulho ao ver os seus desenhos a ganhar vida, a ver a comunidade a abraçar o espaço como seu antes mesmo de estar pronto. Dona Elvira aparecia frequentemente na obra, trazendo café e bolos para os trabalhadores, os olhos a brilhar. A história de Amara e do Centro Cultural tornou-se um pequeno farol. Foi convidada para dar palestras em universidades, para participar em debates sobre urbanismo inclusivo e o papel da arquitetura na justiça social. A Horizonte Urbano, sob nova direção, implementou um programa de diversidade e inclusão. Amara olhava para tudo com um ceticismo saudável, mas também com uma ponta de esperança. Numa tarde soalheira de primavera, meses mais